Beleza. No chat ali eu coloquei o link para que vocês coloquem a presença de vocês. Vou colocar de novo, tá? Depois eu vejo a questão da presença. Estão me ouvindo bem? Alguém fala só para ver se meu fone está bom. Professor. Tá. Então, tá. Tranquilo. Pessoal, hoje é a aula, então, vamos trabalhar com a nossa colega aí de profissão, a professora Lisiane vai conduzir a parte de progressão aritmética, né? Eu vou estar junto com vocês aqui. O material foi postado agora há pouco, eu postei, né, no SIGA para vocês. Mas antes de eu passar, de apresentar a Lisiane, eu queria só fazer um comentário sobre o questionário. Depois eu vou conversar com alguns que não fizeram. Da turma 20, dos 28, 21 só fizeram o questionário. Eu não cheguei a ver quem não fez, mas logo eu vou entrar em contato, né? E ele ficou aberto essas 3 semanas, então... E da turma 21, dos 29, 28 fizeram. Eu não sei quem não fez, na verdade. Um aluno só não fez. E aí eu... Desculpe, né? Então, logo eu entro, vou mandar um e-mail, ou quem não fez, quiser entrar em contato comigo, para nós conversarmos, tá? Então, hoje a professora Ligiane vai trabalhar com vocês, ela é a nossa aluna da matemática, está se formando provavelmente esse final de ano aí, final de ano, vamos dizer assim. Então, vai conduzir esse conteúdo de progressão aritmética e segue, por exemplo, nas nossas quartas-feiras de manhã, quem tiver dúvida, tem aquela, junto com a Amanda, que também é nossa aluna da matemática, o Tirar Dúvidas, quem precisar tirar dúvidas, né? E tranquila, né? E na quinta-feira segue esse conteúdo DPA. Então, provavelmente, findando essa semana, aí a gente vai provavelmente já fazer alguns exercícios para que vocês entreguem sobre progressão aritmética, né? Para que a gente já possa ver como que se portou essa questão. Mas lembrando sempre que nas quartas-feiras, mesmo nós não tendo a semana B como hoje, né, segue essa tira dúvidas, né, junto. Eu sei que aparece um ou dois, mas, né, então, que bom que estão sem dúvidas. Eu vi que as notas foram, a maioria foi muito bem, então, está tranquilo. Beleza? Então, deixo para a prof. Lisiane aí começar. Se precisar algum auxílio de compartilhar a tela, Lisiane, ou se tu faz aí, tranquilo, tu pode, fica à vontade aí. Tá bem, obrigada, professor. Se eu não conseguir aqui, a minha internet também está bem ruinzinha. Aí eu vou pedir ajuda, tá, professor? Tranquilo. Tá. Boa tarde, alunos. Eu sou estagiária do curso de licenciatura em matemática e vou trabalhar com vocês por alguns dias. Hoje nós vamos trabalhar com progressão aritmética. Quer passar para mim, professora? Eu acho que tu compartilhou agora. Tu quer que eu compartilhe ou... Deixa eu só ver aqui.
Quer passar para mim o material, professor? Posso sim. Tá, ok. Se quiser fechar a tua aí agora. Tá. Qual desses materiais aqui? Eu vou com os slides, professor, até os Slides? exercícios hoje. Tá. Isso. Tá enxergando? Tá enxergando bem? Mais ou menos. Tô bem, tô. Tá, isso aqui eu já me apresentei para eles, agora só um pouquinho. Então, vou trabalhar com as turmas 20 e 21 do segundo ano do ensino médio, né, que é a turma, e o nosso tema vai ser progressão aritmética e geométrica. Tá. Então, nós vamos começar com a progressão aritmética. As progressões foram estudadas desde os povos muito antigos, como os babilônicos. Inicialmente, procurou-se estabelecer padrões como a dada enchente do rio Nilo. Então, onde os egípcios, de 5.000 anos atrás, eles tiveram que observar os períodos em que ocorria enchente, né, no Nilo. Pois para poderem plantar na época certa e assim garantir seus alimentos, os egípcios precisavam saber quando haveria inundação. Havia, portanto, necessidade de se conhecer o padrão desse acontecimento, né? Pode passar, professor. Então, no momento que eles observavam que o rio subia, logo depois que a estrela Sírio se levantava a leste, um pouco antes do Sol, notando que isso acontecia a cada 365 dias. Os egípcios criaram um calendário solar composto por 12 meses e 30 dias a cada mês, e mais 5 dias de festas dedicados aos deuses, Osíris, os Óruns e os Sete. Ísis e Neftis. Os egípcios dividiram ainda os 12 meses em 3 estações de 4 meses a cada um. O período de semear, o período de crescimento, o período da colheita. E na Mesopotâmia surgiram várias tabelas babilônicas muito interessantes, mas nenhuma delas foi tão extraordinária quanto a tabela Printon. Numa dessas tabletas, a progressão geométrica 1 mais 2 ao quadrado mais 29 é somada de forma que a série de quadrados é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, tudo é ao quadrado, né? 10 ao quadrado, que é achada, né? Assim eles achavam. E a matemática no Egito Antigo nunca alcançou o nível obtido pela matemática babilônica, talvez porque os egípcios tinham se mantido em semi-isolamento, enquanto a Babilônia era o centro das rotas de navios e, consequentemente, era um centro de troca de saberes. No entanto, devemos lembrar que os egípcios desenvolveram um papel primordial na preservação de muitos papiros, que contribuíram para o nosso conhecimento atual sobre a matemática. Em um papiro que data de 1950 a.C., podemos encontrar alguns problemas teóricos a respeito da progressão aritmética e geométrica. Então, essa aqui é uma leiturinha, né, da progressão. Agora vem a definição da progressão aritmética. A definição. A progressão aritmética, PA, é toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo e o termo anterior é constante. Essa diferença é chamada de razão da progressão
e é representada pela letra R. A letra R é a razão. Aí aqui tem alguns exemplos. Então, pela indicação dada, temos o A1, o A2, aí depois nós vamos resolver. Depois nós vamos passar exercício, vamos explicar tudo e vamos resolver. Menos 5, na 3, na menos 1, na 1, na 3, na 5. Depois vai ser explicadinho, passo a passo. E aqui tem a classificação de uma PA. Uma PA é crescente quando a razão R for positiva. Exemplo, 2, 7, 12, 17. Você vai somando. E uma PA constante, ela é constante quando a razão é 0. E aí, uma PA decrescente é quando a razão R for negativa. Exemplo, 9 menos 4, 4 menos 1, e assim por diante. 1 na menos 4, e assim a gente vai assim por diante. Estão escutando, pessoal? Sim. Tirou a cama. E aqui é o termo geral de uma PA. Onde o AN ele significa o termo geral, o enésimo termo. Então, o N é o número de termos, até o AN. O A1 é o primeiro termo. Tá. Muda só um pouquinho, professor, passa para cima. Não foi muito. Desculpe, é para cima ou para baixo? Só para cá? Ah, um pouquinho. Eu não sei por que eu não consegui passar. Mais um pouquinho. Tu quer um exemplo? Isso aí. Um pouquinho. Tá. Ali em cima é a fórmula, gente. Que a gente vai trabalhar na PA com essas fórmulas aqui, ó. A N é igual a 1 mais N na menos 1 vezes o R, que é a razão. Então, o AN é o termo geral, o enésimo termo, o N é o número de termos, né, de uma PA. O A1 é o primeiro termo, e a razão da PA é o R. E aqui é uns exemplos, ó. Qual é o 20º termo de uma PA 2 e 8? O primeiro termo, o A1 é o 2. Então, para nós descobrir a razão, nós vamos ter que montar aquela formulazinha e fazer. E aí vai dar o A1 é igual a 2, aí nós vamos montar toda a fórmula, o A vai ser o 20, o A1, aí nós vamos montar o A1 mais o 20 menos 1, vezes a razão. Então, o A1 é o 2, mais o... Cadê a fórmula? O A1 mais o N, menos 1, vezes a razão. Montando essa formulazinha, nós vamos achar. Estou enxergando. Tá ruim? Aumento aqui ou não? Tá bem ruim, professor. Aí. E agora? Sim. Aí o resultado, depois de nós montarmos tudo naquela fórmula, chegamos ao resultado de 116.
Depois vai ser passado uns exercícios para vocês. Posso só fazer um comentário aqui? Pode, professor. É que essa primeira aula tá, daí depois... Não, tranquilo. Não pode. Como ela pegou aqui, só para que vocês entendam aqui, a fórmula é o termo que se quer calcular. Nesse problema aqui, ó, como ela quer o 20º termo, então o termo que ela quer é o A20, e o N é o 20º termo. Então tem o A1, já da fórmula que está aqui, esse é o A2. Como que calcula a razão? Então a razão é o A2, sempre é o termo sequente menos o anterior. Então, A2 menos o A1. Nesse caso, é 8 menos 2. Se tivesse o próximo termo, como a razão deu 6, eu sei que o terceiro termo é 8 mais 6. 8 mais 6 vai dar 14. Mais 6, 20. Mais 6, 26. Uma PA é uma progressão que vai crescendo conforme a razão. Então, a razão é 6, eu sempre vou adicionando uma razão em relação a esse elemento. Nesse caso aqui, como tem os dois termos, ele está dizendo que é uma PA, para não fazer todos os 20 termos, ele usa aquela fórmula direto lá. Então, ó, tem o A1, né, da fórmula, substitui aqui na fórmula, tu vai calcular o A20. O N é 20 e a razão calculada é 6. Então, o 20º termo dessa PA vai ser 116. Para não ter que ir colocando 6, mais 6, mais 6, mas se vocês quiserem entender isso aqui, fazem os 20 termos aqui, né? Colocando aqui, o 2 é o primeiro, mais 6 dá 8, mais 6, né, dá 14, mais 6 dá 20, mais 6 dá 26, até chegar no 20º termo lá, somando termo a termo ali, vai chegar no 20º termo, o 116. Eu não vou fazer isso, mas por isso que existe essa forma, se eu quisesse o 1000º termo dessa PA, né, eu teria usado aqui o A1000, né, igual, segue a mesma relação, seria o A1, que é 2, mais, aí no caso, 1000 menos 1, que é da fórmula, o N é 1000, vezes a razão, que é 6. E eu acharia o 1000º termo, que seria 999 vezes 6 mais 2. Então, eu não perco tempo calculando um a um para chegar, né? Quando é 5, 6 termos, eu falo isso porque quando eu fiz o vestibular, eu não me lembrava dessa fórmula direito, mas eu entendia a relação da PA, eram só 30 elementos, eu fui somando até os 30 e achei, eu não me lembrava da fórmula. Mas é o entendimento de que é uma progressão aritmética. Então, a progressão aritmética é uma sequência numérica onde ela é crescente se a razão é positiva, ela é constante se a razão for zero, como ela classificou lá no início, e se ela for negativa, ela vai decrescendo. Se a razão for colocando menos 5 em cada elemento, então ela vai decrescendo o número, por isso ela tem a classificação dessas progressões aritméticas, elas é crescente, decrescente e constante conforme a relação da razão dela. É isso que praticamente ela trabalha até aqui. Beleza. Pode seguir, Lígia. Aqui é quantos múltiplos de 6 existem entre 4.000 e 5.000. Então, é bem como o professor ele estava explicando também. Então, a sequência dos múltiplos de 6 é uma PA de razão 6. O primeiro múltiplo de 6 existente nesse intervalo é o A1, que é o 4.002. E o último, o AN, é 4.998. Substituindo esses valores na expressão, aí nós montamos a fórmula, onde o AN é 4.998, o A1 é 4.002, mais N na menos 1 vezes a razão, né? A razão é 6. Que daí vamos fazer tudo, que vai ser o resultado
167 múltiplos de 6, entre 4.000 e 5.000. Mais ou menos, entenderam, pessoal? Dá mais uma força aí, professor, para ele. Tá ouvindo? Eu não sei se eu estou com o meu microfone aberto, não sei. Eu sim. Tá, então, tá. Não, só para ver se eu estava... o múltiplo de 6 é como se eu estivesse fazendo a tabuada, né? D6. A tabuada de 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. Eu não vou jogar todos eles, mas como que eu faria essa questão, na verdade, para que vocês entendam, né? Eu pegaria 4.000 e dividiria por 6, né? Olha, note que deu 6, 6, 6, 6, 6. Então, eu faria, para entender por que deu aquele valor, 6.666 vezes 6 deu 3.996. É menos que 4.000. Mas se eu somar mais 6, vai ser o primeiro múltiplo de 6 que ele achou. Por isso, o A1, o primeiro elemento entre 4.000 e 5.000, que são múltiplos de 6, né, e que é o 4.002. Para eu achar todos os elementos, é só ir somando 6, 4.002 mais 6 dá 4.008. Mas eu não vou fazer isso. A questão é que quantos elementos são. Então, eu vou lá no 5.000, né, e divido por 100 também. E deu 833. 833 vezes 6 deu 4.998, que é o último elemento antes dos 5.000. Então, eu tenho o primeiro elemento, que é o A1, que é 4.002, e tem o último elemento antes dos 5.000, porque o próximo elemento, se eu somar mais 6, ele vai passar dos 5.000. Então, é 5.004. E isso não me serve. Como ele quer os múltiplos entre 4.000 e 5.000, então eu peguei o primeiro termo 4.002 e o último termo 4.998. Tenho a razão igual a 6, né? É só substituir, falta o N nessa equação aqui. Então, o que fez? 4.098, se 4.002 passou para lá menos, fez a subtração, deu 996. Esse 6 que estava negativo passou para lá positivo, somando com 996 deu 1.002, e esse 6 que está multiplicando ele passou para lá dividindo. Então, 1.002 dividido por 6, né? 1.002 dividido por 6 chega no 167. Esses 167 são os números que estão ali múltiplos de 6. Se eu fosse fazer cada um deles, pega 4.002 mais 6, dá 4.008 mais 6, até chegar, seriam 167 números até o 4.998. Então, são 167 múltiplos que teriam entre os números 4.000 e 5.000. É isso que ele pede aqui na questão. Então, eu pego, o que eu faço? Eu pego, isso cai bastante, sim, em concursos, Enem, coisa e tal. Se fossem múltiplos de 5, mesma coisa, dividiria por 5 cada um deles, acharia o A1 e o último termo, e faria a mesma relação, né? Múltiplo por 7, múltiplo por 4, múltiplo... Né? Então, essa é a relação. Tranquilo. Pode ir contigo aí. E aqui ficam os exercícios. Dada a PA, determine o termo indicado. Aí eu não sei se uns exercícios para eles fazerem. Letra A. Acho que dá para nós fazer, daí de repente. Vamos fazer esse. Pode, aqui, então, o primeiro passo, ele quer o valor do A5, tá? Nossa. Ele quer o A5. Aqui, se eu quisesse fazer mais dois termos, eu chego rápido. Primeiro, eu teria que encontrar a razão. Como que é a razão dessa PA? É esse elemento aqui menos esse. Então, é menos 1
menos 4. Menos 4 vai dar mais 4. Então, menos 1 menos 4, que vai dar mais 4. Então... Não, menos 1 não, desculpe, é 1, desculpe, 1 positivo. 1 menos 4 vai dar 5, porque aqui vai dar mais 4. É 1 mais 4 dá 5. Então, a razão dessa PA aqui é 5. O que quer dizer a razão ser igual a 5? Né? Significa que desse primeiro número mais 5, eu vou chegar nesse outro. Então, menos 4 mais 5 deu 1. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 5 vai dar 11, que é o quarto elemento. 11 mais 5 vai dar 16, é o quinto elemento. Ah, mas essa PA ela é curta, eu não preciso aplicar a fórmula. Então, eu sei que o A5 é 16, tranquilo. Né? Mas se eu não quisesse, eu vou fazer o A5, vou calcular o A5, vai ser igual. Vou escrever aqui que é melhor. É o A1 mais N menos 1, que multiplica R. Essa é a fórmula para achar o A5. Então, o A5 vai ser igual o A1, que é menos 4, mais, né, como eu quero o A5, então é 5 menos 1, e multiplica a razão, que é 5, que nós encontramos lá. Eu poderia até calcular desse aqui, que é mais fácil, 6 menos 1 é 5. Então, chego mais rápido ali, não preciso usar aquele negativo lá que está lá. A5, então, vai ser igual a menos 4, mais 4, 5 menos 1 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Então, eu tenho que o A5, que nós já tínhamos calculado antes, né, deu 16. Lembra que eu tinha calculado 16 ali? Então, o que eu faço? Eu aplico essa fórmula do termo geral quando for uma progressão aritmética muito longa. Né? Nesse caso aqui, como era 2 elementos só, não precisaria ter calculado, né, da forma usando a fórmula do termo geral. Mas para aqui, ó, no termo do A35, né, já tem que usar a fórmula. Até também não, né? Porque aqui, ó, 0 é o primeiro termo, 1 é o segundo, 2 é o terceiro, termo é um elemento a menos. O A35 vai ser o 34, né? Porque 1 é menos. O A1 vale 0, o A2 vale 1, o A3 vale 2, é um elemento a menos. Mas igual, eu poderia aplicar a fórmula. E nesse caso aqui, ó, note que é uma progressão aritmética decrescente, ó. Está caindo 3 elementos a cada posição, ó. 13 menos 3, ou mais menos 3, né, melhor dizer, dá 10. 10 mais menos 3 dá 7. 7 mais menos 3. Note que a razão dessa segunda aqui, a razão dessa segunda é decrescente. Se eu fosse classificar ela, seria decrescente de razão menos 3. Por quê? Ó? Quando a razão é negativa, ela decresce. Essa razão é positiva, crescente. Essa razão é positiva, é crescente também. Lembra que o exemplo lá de uma razão constante, de uma PA constante, do R igual a 0, ele deu exemplo lá, uma PA com elemento 8, 8, 8, 8, e não muda nunca. Por quê? Porque não cresce nem decresce, ela é constante. A razão dessa progressão aritmética é dita uma razão nula ou igual a 0. Não vou fazer os outros dois, deixo para vocês fazerem. Né? Eu acho que tem mais exercício aqui, é isso? Ou tem a resolução? Não. Mais alguns exercícios aqui. Isso aí, mãe.
faz alguns exercícios aí para calcularem, né? Então, só vou fazer um comentário para vocês. No caso, o décimo, aqui, ó, vou fazer a leitura aqui. Ele quer o 12º termo, sabendo que o A1 é 1 e a razão é 2. Então, é só tirar os dados. Lembrando, ó, vou escrever aqui para vocês a fórmula aqui em cima, ó, aqui embaixo mesmo, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 e multiplica R. Olha, se ele deu a 1, ele deu o R e pediu o 12º termo. Na verdade, ele quer o A12. Então, o N é 12. Então, ele já deu o N também. É só a substituição na fórmula dessa questão 1, né, para achar o valor desse termo do A12, que é exatamente o que ele quer. Na questão B, ele quer saber a razão. Ele deu o A8, então o A8 é esse elemento aqui, né? O N vale 8, porque ele quer o A8, e o A1 vale um valor igual a 0. Então, ele também já deu isso aqui, só fica em função da razão que ele quer. Então, é só a substituição na fórmula do termo geral também. Então, o número N de termos, sabendo que R é igual a menos 4 também, nesse aqui o R ele deu, o AN ele deu menos 2, e o A1 ele deu igual a 18. Então, é só, ó, ele deu a razão, ele deu o AN e deu o A1. Só falta o valor do N, que é o que ele quer também nessa questão aqui. Segundo, ele deu o A10 e deu o A5, né? E pede o primeiro termo dessa progressão aritmética. Aqui já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu vou ter que jogar nessa fórmula. Ó, eu tenho nessa fórmula aqui, né, que o A10 vale e o N10 vale, e o N vale 10, né? Esse aqui vale 5, né? E ele vai ter uma relação com função do R e do N. Então, vamos fazer essa aqui. Vou deletar aqui. Tu tens ela resolvida, eu acho, né? Se eu não me engano. Aqui. Estão enxergando? Sim. Então, aqui, o AN, ele pede que o A10 vale 5 e o A5 vale menos 5. Ele quer saber a razão e o A1 desse. Na verdade, ele quer saber o A1 dessa progressão aritmética. Aí, como o A5 mais a razão é igual ao A6, né? Porque somar. E o A6 mais a razão é igual a 7, e assim vai sucessivamente. Então, ele pega que o A10 é igual a 5 mais 5 vezes a razão. Por quê? Porque até chegar do A5 para o A10, eu tenho que somar 5 vezes a razão. Lembra, né? A5 mais a razão dá o A6. Então, uma vez o R. Mais R dá o A7. Mais R dá o A8. Mais a razão, A9. Mais a razão dá o A9, o A10. Então, aqui ficou que o A10 é igual a 5 mais 5 vezes a razão. Ele levou a soma de 5 vezes a razão ali para chegar lá. Esse valor foi dado, e eu vou encontrar a razão dessa progressão aritmética. Com isso, tem que a razão dessa progressão aritmética é encontrada aqui, ó, 5R dividido é igual a 10, R é igual a 2. Então, beleza, eu posso achar
tanto usando o A10 como o A5, para achar o A1. O A10 vale 5, o A1 eu não sei, o N vale 10, e a razão eu encontrei 2. Em conta, poderia ter usado, em vez aqui do A10, nessa fórmula aqui, eu poderia ter usado o A5 aqui no lado. Poderia ter dito que A5 é igual a 1 mais 5 menos 1, que é como é assim, vezes a razão, que é 2. Né? Só que o A5 ele tinha dado lá no problema. Né? O A5 era quanto lá no problema? Só para eu... 5. É 5? Sim. Tá, então o A5 é 5, então vou colocar 5 igual a 1, né? Mais 4 vezes 2 dá 8. E 5 menos 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, esse 8 passa para lá, subtraindo, não é menos 5? Menos 5. É menos 5 aqui. Menos 5, mas ele passou positivo. Só um pouquinho, deixa eu... Não, mas o A5, deixa eu só vou fechar aqui para... o A5 é menos 5, tá? Isso, só para achar o mesmo aqui. Então, aqui é menos 5, e aí fica menos 5 menos 8 igual a A1. Então, no caso, chega no mesmo resultado, menos 13 igual a A1, que é o que tinha encontrado antes, né? Tanto usando o A5 como o A10, ó, eu vou chegar no mesmo valor, né, substituindo. Então, essa relação aqui, ó, que eu falei antes para vocês, para chegar no A10, então eu vou somando uma quantidade de razões até chegar no A10. Por isso, do A5 até o A10, eu somo 5 razões em cima do A5 para chegar no valor do A10. Porque ele tinha dado esses dois problemas. Vou voltar lá para... aqui. Então, aqui, determinar o 12º termo da progressão. Então, aqui tu tem uma progressão que não te deu o A1 nem a razão direto. Né? Nesse caso, vocês vão ter que entender o que é a razão, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, a razão é sempre um termo superior menos o anterior. Nesse caso, é 5 menos 3, que a razão vai dar 2. Ou 7 menos 5, que dá 2 também. Significa que essa razão, essa progressão aritmética crescendo, ela vai crescendo de 2 em 2 aqui. Então, se eu quisesse saber o 12º termo, eu poderia calcular aqui os 12 rapidinho e chegaria, né, no 12º termo. Mas eu não vou calcular todos eles, vou calcular o A12 direto, né, que é o A1, que é 3, mais N. Como eu estou querendo calcular o A12, então o N vale 12. 12 menos 1, que multiplica pela razão. Quem é a razão? A razão é 7 menos 5, que é 2, ou 5 menos 3, que é 2, sempre a mesma, então que dá 2. Então, eu tenho que o A12 vai ser 3 mais 11, 12 menos 1 dá 11, vezes 2, 22. Então, eu tenho que o A12 vai ser igual a 25. Mas eu vou fazer passo a passo. Tranquilo, ó. Vou fazer passo a passo. Seria 9, depois 11, depois 13, depois 15, porque vai variando de 2 em 2, né? Depois 17, depois 19, depois 21, depois 23, depois 25. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos. E assim, né, vai... Claro que se me pedisse o 1000º termo, eu não ia fazer um por um. Né? Até poderia fazer se tivesse bastante tempo, né?
Mas é entender o que é uma progressão aritmética. Ela tem esse comportamento. Se ela é crescente, a razão é positiva. Se ela for constante, a razão é igual a zero. E se ela for decrescente, a razão é negativa, porque ela decresce os números. Eu acho que é isso. Contigo, Lizzie. Então, aqui também, tem a quarta questão, dá valor do A5, né, e dá valor do A9. Então, tem que fazer a relação, a comparação entre, né, quantas razões eu tenho que multiplicar para chegar esse A5 ser igual ao A9. Né? São 4, né? Então, eu posso simplesmente achar a razão, né, e dizer, né, que o A9 e o A5 têm uma relação. Eu posso, então, dizer, na mesma relação que eu fiz lá, ó, eu tenho que o A9 é igual ao A5 mais 4 vezes a razão. Por que 4 vezes a razão? Porque se eu pegar o A5 mais uma vez a razão, é o A6. Mais 2 vezes a razão, é o A7. Mais 3 vezes a razão, é o A8. Mais 4 vezes a razão, é o A9. Então, esses valores foram dados ali no problema. Então, é só pegar e jogar no lugar do A9, 14, e no A5, 10, eu vou ter essa solução. Então, ó, no A9, o A9 é 14, igual ao A5, que é menos 10, mais 4 vezes a razão. Então, esse 10 passa para lá multiplicando, passa somando, dá 24, né, igual a 4R. Esse 4 passa dividindo, eu tenho que a razão é 6. 6R. Por quê? 24 dividido por 4 dá 6. Então, tem a razão dessa progressão aritmética. Então, ele pede o valor, né, do A17. Tem várias formas de fazer isso aqui. Poderia fazer a mesma relação agora com o A17, né? Por quê? Porque o A17 ele teria, em relação ao A9, né? Eu poderia dizer que o A17 é igual ao A9 mais quantas vezes a razão? Né? São 8 vezes a razão, que é o quanto falta para chegar no 17, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 8 vezes a razão. Eu tenho a razão e tenho a 9. Então, é só chegar aqui. Essa é uma das formas de resolver. Poderia achar o A1 também e jogar na fórmula tendo todos os termos. Tendo a razão, o A1 e o número de termos 17. Mas eu posso fazer dessa forma aqui também. Então, eu tenho 14 mais 8 vezes 8. 8 vezes 6, desculpe. Então, tem que o A17 vai valer 14 mais 6 vezes 8, né? Não sei mais tabuado. Acho que é 48. A17 dá 50, 62. Então, tem que o A17 vale 62. Uma das formas de resolver é essa, né? Mas poderia, tendo a razão e tendo os termos aqui, por exemplo, pegar em qualquer um deles, ó. Vou fazer aqui. O A5 é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? O A5 ele deu, que é menos 10. Igual o A1 que eu não sei, mais
como é 5, dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, passo para cá, menos 24, daria menos 34. O A1 é menos 34. Ué, se eu tenho o A1, então eu tenho que o A17 seria o A1 mais o N menos 1 vezes a razão. O A17 eu não sei, eu quero saber. Eu já sei porque eu já calculei lá, mas tudo bem. O A1 seria menos 34, mais 17, que é o A17, menos o A16, vezes a razão, que é 6. Então, A17 vai ser igual a menos 34, mais 6 vezes 6, 36, 96, né? Não, 96. Então, A17 vai ser 96 menos 34, tá? 62. Então, uma das formas é usar a mesma metodologia que eu fiz aqui do A9 com A5 para achar a razão. Tendo a razão, eu joguei no A17 em função do A9, que leva 8 razões ali para chegar a igualar ao A17. Ou acho, então, usando qualquer uma das formas do A1, e aí uso a fórmula do termo geral, que é o A17 igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, chego no mesmo, notem que eu chego aqui no mesmo resultado, né? Aqui, ó, o A17 66 e aqui também 66 também. Então, basicamente, chego na mesma solução. Ó, aqui o mesmo problema lá antes. Ó. Quantos múltiplos existem entre 50 e 800? Eu vou só iniciar ele, não vou fazer ele todo, mas o que eu... vou apagar aqui. Eu pego o 50 dividido por 5, que é o múltiplo de 5 que ele quer, e eu tenho que dar 10 vezes e dar 5. Então, na verdade, o A1 aqui seria o 50. O primeiro elemento que é múltiplo de 5 é o 50. E se eu dividir o 800 por 5, vocês entenderem que os dois são finalistas, a multiplicidade de 5 é ou os números terminados em 0 e 5, então os dois são múltiplos. O último termo que é múltiplo de 5 é 800. Então, eu tenho que o AN é 800 e o A1 é 50. Dois termos eu já tenho. E a razão é 5. Então, ó, deixa eu escrever aqui que é melhor. Vou digitar, quer dizer. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Opa, razão. Olha, ele quer saber quantos múltiplos tem aqui. Eu tenho o primeiro termo já, que é o A1, que é 50. Tenho o AN, que é 800. E tenho a razão, que é 5. Só falta, na verdade, o N, que é o número de múltiplos que tem entre 50 e 800. Então, é só a substituição na fórmula do termo geral. Aqui no exercício 6, ele pede para escrever uma PA, né, de 5 termos em que o primeiro termo é 7 e a razão é 4. É tranquilo. Né? Só pegar o 7 e somando 4, o próximo termo, 4 são 5 termos. A PA de 5 termos, né, 5 elementos. 4 termos em que o primeiro termo é menos 6 e a razão é 8. Mesma relação. Vocês entenderam o intuito do que é uma PA? Essa questão aqui é uma questão dada. Né? Muito fácil. Tranquilo?
por hoje foi isso, né, professor? É isso, tranquilo. Vamos provavelmente passar mais uns exercícios, né? Tem alguma parte mais de conteúdo de progressão aritmética? Tem. Tem? Eu lhe Então, daí, passei. Eu lhe passei, professor. tá. O senhor Não, daí passa eu, para eles, por favor? sim. Se eu não passei, eu não sei. Vamos ver só. Eu lhe mandei no e-mail. Agora era meio de e-mail, mais ou menos. Não, tranquilo. Essa parte é. Não é essa aqui. Não, tem outro. Essa aqui eu acho que foi que eu passei para eles, tá? Sim. Tá. Mas é isso, então. Passar alguns exercícios para eles e mais um conteúdo para quinta-feira, então. Tá bem. Tá bom? Tá Pessoal, bem. tudo tranquilo? Muito obrigada, Dúvidas? pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado, professor. Não, por isso. Valeu. Até mais. Vou parar a gravação aqui.